nós vamos falar de um tema muito importante. Quando a gente está num certo momento, na nossa idade, enfim, a idade chega para todo mundo. E tanto para homem como para mulher, sofremos aquelas situações do declínio hormonal. Tanto o homem como para a mulher. Tudo isso é a vida, é o processo natural da vida. Mas para conversar e explicar tudo sobre esse assunto, eu e você, vamos receber ele que é o nosso médico ginecologista, o queridíssimo doutor Matheus Galhardo. Doutor Matheus, bom dia, bem-vindo! Bom dia, Frei. Que Mais Deus uma vez, abençoe, obrigado de estar nessa casa que eu gosto tanto, as pessoas já sabem, mas não custa reforçar, doutor. É verdade, então, doutor, se que chega um determinado momento da idade, tanto o homem como a mulher, passa por esse processo natural de declínio hormonal, doutor? Fisiológico. Se é fisiológico, é natural. Então, a gente vai ter uma história biológica. Vamos dividir mulheres e homens que são um pouco diferentes em relação aos hormônios. A mulher é maravilhosa, ela tem marcos. Nascimento, a primeira menstruação que chama menarca, o período reprodutivo, que às vezes chega a durar 30 anos, climatério, menopausa. O homem não, o homem é um pouquinho mais simples, né? O homem vai ter nascimento, o início da sua puberdade, vida adulta e o seu declínio hormonal, que começa por volta, em média, dos 45 anos. Alguns antecipam um pouco, em decorrência do seu estilo de vida e de outras coisas. Mas é isso, temos aí o declínio hormonal fisiológico. Então vamos conversar sobre quais são os hormônios que começam a declinar. Doutor, por favor, sente-se. Gente, o doutor Matheus Galhardo já se encontra aqui. O assunto de hoje é justamente declínio hormonal. Doutor, então vamos assim começar pelas mulheres, enfim, quais são os hormônios que biologicamente, naturalmente, começam assim a sofrer esse declínio, doutor? Simplificadamente, a gente vai falar dos hormônios sexuais femininos, né? Esses hormônios, eles são produzidos numa glândula chamada ovário. O ovário produz estrogênio e progesterona. Ele tem outros metabólitos, outras frações desses hormônios, mas a gente vai chamar a atenção por esses dois que são, digamos que os conhecidos, os líderes do bando. O que acontece com a mulher? Ou seja, alguma coisa externa, o corpo dá algum sinal disso, doutor? Dá sim. Então a gente tem um eixo que controla tudo isso. O nome é difícil, mas não vai ser tão simples de você entender. Chama eixo hipotálamo, hipófise gonadal, a gônada que é o ovário. Okay. Então o hipotálamo é uma estrutura do seu cérebro, a hipófise também, uma pequena estrutura, uma glândula importantíssima, que vão produzir hormônios, né, que vão fazendo um caminho de resposta, por exemplo, o hormônio hipotalâmico, passando por dois gonadotrofinas, que são esses hormônios produzidos lá na hipófise, FSH e LH, que vão ter ação no ovário. E isso o quê? Vai marcar a transformação dessa mulher. A menina, a criança, que vai atingindo aí a idade da sua primeira menstruação, daí modifica-se o corpo com o início dessa primeira menstruação. Tem outros eventos associados, né? A gente pode chamar a pubarca, que é o aparecimento dos pelos, a menarca, que é a primeira menstruação, e é essa reativação desse sistema em decorrência de um estímulo lá do começo, que é o hipotálamo. Então vamos pensar numa cadeia de eventos, e esse estímulo começa por volta até entre 9 a 12 anos, a gente vai colocar da idade aí habitual de acontecer a menarca nas meninas. Ok, então a menarca, que é a vai quando começar a produzir os hormônios. Daí ela começou a produzir, aumentou esses hormônios, cada um com o seu papel. O estrogênio, né, vai direcionar o depósito de gordura. Então, o formato do corpo feminino tem muito a ver com o estrogênio, a pilificação, os caracteres secundários femininos, o desenvolvimento de mamas, o desenvolvimento de pelos. E a progesterona, ou inúmeras outras modificações em relação ao preparo do seu útero, em relação à mama da mulher também. Okay. E tem outros hormônios que são aí, digamos que concorrentes a esses dois que a gente falou, os líderes do bando, que também estão aí também. Ô, doutor Matheus, a testosterona é o hormônio predominante masculino, né? A mulher também tem um mínimo de testosterona? Tem, doutor? é muito importante. Então, o homem produz de 7 a 10 vezes mais quantidade de testosterona que mulheres. E isso marca a nossa diferenciação sexual biológica. Por exemplo, uma fração do hormônio da testosterona é a dehidrotestosterona. Na vida intraútero, ela que vai marcar o desenvolvimento da gônada masculina. O menininho vai ter, né, a genitália masculina por conta dessa influência hormonal nossa determinada pelo gene.
Então marca assim, e o homem, né, na fase adulta, ele produz de 7 a 10 vezes mais testosterona que a mulher. Mas a testosterona na mulher é muito importante, tanto que a gente tem a síndrome da deficiência da testosterona, que é concorrente aos sintomas do climatério e da menopausa, que são duas fases, né, o climatério, a fase que antecede a menopausa, que seria aí o stopping, a parada da menstruação. O marco são 12 meses uma mulher sem menstruar e a idade média da população brasileira é 50 a 51 anos, uma mulher pode entrar na menopausa na maior parte das vezes. Mas a mulher tem testosterona, tem importância, e não é só a libido, tem importância na função cognitiva, eu falo até no vigor físico, no vigor mental. Na força também. Isso, e estamos preocupados com essa reposição, seguimos os protocolos de reposição hormonal, se necessário, da testosterona, para essa mulher ter benefício. Doutor, vamos levantar um pouquinho, assim, porque logo o diretor já anunciou que já estão chegando... Tem perguntas? Já tem perguntas chegando, doutor. Mas antes de colocar a nossa primeira pergunta, doutor, assim, e no homem? Ou seja, quando é que começa esse declínio hormonal? Que hormônio que declina no homem, doutor? Então, vamos chamar, então... Alguns hormônios têm declínios fisiológicos, a gente vai focar então na testosterona, no homem, né? Que daí esse homem a gente vai colocar o diagnóstico da deficiência androgênica do envelhecimento. Androgenismo da falta da testosterona, né? Androgênico de homem. Então ele pode, em média, começar a ter sintomas a partir dos 45 anos, onde o decréscimo da produção da testosterona é de 1 a 2% ao ano. Depois se estabiliza. Mas o homem, e se ele antecipar esses sintomas, não, doutor, o que eu posso sentir? Fadiga, aumento de peso, rarefação de pelos, dificuldades do comportamento ou da função sexual, inúmeros sintomas que podem sim suscitar uma pesquisa antecipada antes dos 45 anos. Entendi. Olha que interessante, viu, gente? Declínio hormonal. Você fez a sua pergunta, é o momento de encaminhá-la ao Dr. Matheus. A Catarina Bezerra, de Taubaté, bem do ladinho de nossa casa aqui. Obrigado, Catarina. Bom dia para você, minha querida. Deus abençoe, viu? Tenho 53 anos e ainda menstruo. Corro risco de engravidar? Pergunta a Catarina, doutor. Eu gosto de ir na sentença. Corre risco, sim. Baixo, tá bom? Eu vou dizer que aí quase aí um prêmio na loteria. Pois é. Com 40 anos, a sua chance de uma gravidez fisiológica por métodos naturais é de 1%, né? E a sua probabilidade com 35 é de 25%, e a sua probabilidade na sua segunda década de vida de 20 a 30 é quase maior que 45%. Então, diminui-se por quê? Porque você tem um decréscimo dos óvulos, e da funcionalidade e da qualidade desses óvulos. A mulher acaba tendo uma alteração endocrinológica, um aumento de um hormônio chamado FSH, ela passa a não ovular e não liberar esse óvulo, e é uma probabilidade matemática que cai e também fisiológica funcional, ou seja, aquele óvulo não é sadio e se há concepção, provavelmente aquele produto não tenha êxito. Então, assim, doutor, eu até fui na literatura para escrever um artigo sobre a gravidez natural mais tardia. Eu achei de uma senhora indiana com 63 anos. Fico aqui, a minha gravidez mais tardia natural de um pré-natal que eu realizei foi com 48, naturalmente. Mas eu tenho que responder que é sim, muito baixo, dizendo que você ganhou um bilhete premiado. Uau, né? Olha, parabéns, Catarina. Vamos mais uma pergunta aqui. A Larissa Correia, de Aracaju, lá no Sergipe. Olha, longe na geografia, mas tão pertinho no coração. Bom dia, Larissa. Deus te abençoe, viu? Olá, Frei doutor. Tenho 30 anos e estou passando por um momento que sinto um calor e depois sinto frio. Pode ser começo do declínio hormonal ou não? Pergunta a Larissa, doutor. Pode, mas também, Larissa, é um evento raro, tá? Com 30 anos, se você não tiver nenhuma condição prévia, Frei, eu falar se você, às vezes a paciente fez uma cirurgia no ovário, se ela foi submetida à radioterapia, se ela teve uma inflamação do ovário que chama oforite, e daí pode prejudicar a função do ovário. E daí ela tem o que a gente chama de falência ovariana precoce. Então vamos lá, vamos aprender. Se a menstruação, se os sintomas começarem antes de 40 anos, é precoce, tá? A sua menopausa ou a falência ovariana precoce. E, né, se for a partir de 40 a 50 anos, a gente vai chamar de climatério. Daí é fisiológico, daí tudo isso acontece. Então você tem 30 anos e já está sentindo essa oscilação de temperatura, que não é comum. Eu iniciaria uma investigação com exames laboratoriais para identificar alguma coisa que esteja no sistema hipotálamo, hipófise gonadal ocorrendo aí de forma
que não é habitual. Então, tem que pesquisar. Muito bem, como vale a pena perguntar, Larissa. O Roberto Damares, de Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. Bom dia, Roberto. Que bom que você está representando a linda Campos dos Goytacazes aqui no Saúde e Fé na TV Aparecida. Quais exames são importantes fazer antes de iniciar a reposição hormonal? Iniciar uma reposição hormonal pode auxiliar no emagrecimento e disposição física? Pergunta o Roberto, doutor. Excelente pergunta, Roberto. Vamos dividir a sua pergunta em duas, né? Então, quais os exames importantes para iniciar a reposição hormonal? Se você for pegar, né, o protocolo, sintomas clínicos, a sua idade, a idade aí já está no corte para deficiência fisiológica, e dosar a testosterona total, tá? A gente tem um valor, um gap desse valor. Se você tiver o sintoma, mas a idade não tiver contraindicação, o seu médico pode estar autorizado a iniciar a reposição hormonal. Eu, Dr. Matheus, gosto de ser um pouquinho mais abrangente, vou fazer exames também da parte clínica do paciente, vamos ver como é que está a glicemia, o colesterol, fazer uma rotina mais completinha. E auxiliar no emagrecimento não é o objetivo primário. A reposição hormonal não visa, não se estabelece como tratamento para emagrecimento, tá? E nem para fins estéticos. Isso é definitivo. Entendam isso. Terapia hormonal não é para emagrecimento e melhora da composição corporal. Ou seja, não vai buscar um médico para isso. Mas isso pode ser um benefício secundário. O paciente com a reposição hormonal consegue melhorar o ganho de massa livre de gordura, massa magra. Começa a ter mais aí produtividade na sua atividade física, começa a ficar mais disposto, aumentar esse vigor físico e mental e, de quebra, ganhar emagrecimento. Mas terapia hormonal para emagrecimento não é comum. Mas, doutor Matheus, eu já ouvi falar assim que uma vez que você começa a reposição hormonal tem as suas consequências, enfim, que você hipófise e hipotálamo que... O hipotálamo é uma estrutura, né, do cérebro. Vamos imaginar que ele é uma via longa e ali perto dele tem uma hipófise que é uma glândula. E o caminho dessa informação vai chegar num órgão-alvo, que no homem é o testículo e no ovário, e ali é a produção. No homem, maior quantidade de testosterona, e mulher, estrogênio e progesterona. Na mulher se produz testosterona no ovário e uma quantidade numa glândula chamada suprarrenal. É maravilhoso esse mundo hormonal, complexo, controverso, cheio de polêmica e pouca gente estudando. Pois é, então isso tem que ficar atento, não vá pegar qualquer coisa e fazer por conta própria. Tem que ser uma orientação médica porque tem as suas consequências. Eu ouvi uma frase do melhor professor que eu tive de medicina da minha vida. Eu tive vários bons professores, mas o meu pai me falou que a terapia hormonal... Como é que é o nome dele? Dr. Galhardo. Um abraço, Dr. Galhardo. Parabéns. Que vai vir aqui um dia também, Vem aqui, se Deus quiser, viu? Ele me falou que a via hormonal sempre é uma via de mão dupla, onde a gente tem que dosar benefícios e malefícios. Exato, né? Doutor Marcelo Vieira, de Itajubá, Minas Gerais. Bom dia, Marcelo, acompanhando o Saúde e Fé em Itajubá. Deus abençoe. Ficar sem tomar hormônio é perigoso? Pois estou com um declínio hormonal há 3 anos e nunca tomei. Ainda posso tomar, doutor? Aí vai completando Marcelo, aquilo que a gente está conversando. Vou imaginar que você está numa idade de reposição, ou seja, não vai ser suprafisiológica a reposição, que você está com deficiência, tá certo? E a pergunta é se você pode tomar, sim, consoante a uma investigação e a uma elegibilidade. Escolher você, falar que você pode tomar por quanto e qual medicação e com qual benefício se esperado da melhora das suas queixas. A terapia com testosterona ela tem inúmeros benefícios no homem. Eu vou falar aqui de um magnífico que é a proteção cardiovascular, tá certo? A melhora do padrão inflamatório e outros benefícios acessórios à terapia hormonal. Então você pode sim fazer a sua reposição. Eu acho que consoante é uma boa avaliação e um bom suporte, um bom acompanhamento. Não por conta própria, pelo sim, amor de pode, Deus. Hein? A Pamela Cristina, de Sorocaba, São Paulo. Bom dia, Pamela. Que Deus te abençoe, representando a linda Sorocaba aqui na TV Aparecida. É normal a mulher com declínio hormonal sentir muitas dores de cabeça e ficar com enjoo? Pergunta a Pamela, doutor. É normal, é habitual no início da menopausa, né, que seria aí depois a última de 12 meses de uma menstruação. Essa mulher, os principais sintomas não são esses, que seriam as ondas de calor, que a gente chama de fogacho, ressecamento vaginal. Só que junto com isso vem sintomas, além dos físicos, vem os sintomas psíquicos. E eles são um pouco confusos para a mulher identificar. Então, às vezes, ela também pode sentir dor de cabeça, enjoada, aquele mal-estar. E isso cedo declínio hormonal. A reposição hormonal não é só direcionada, eu também investigo outras causas neurológicas, doenças do labirinto. Eu passo uma investigação, mas você pode sentir isso sim, tá certo?
Ô, doutor Matheus, a gente sabe que para o homem, você falou assim, 40, 45 anos começam a declinar, a mulher aos 50 anos, a menopausa, enfim. Sabendo já desse limite de idade, eu já posso fazer uma terapia, já antecipando essa queda e já para chegar, e quando chegar lá, não ter essas marcas tão acentuadas? Eu acho que a gente vai falar em individualidade. O ser humano é único, as suas necessidades são únicas. Entendi. Seguindo os protocolos, a gente vai seguir hoje a indicação de reposição da deficiência relacionada a um sintoma e a um benefício. Porque senão a gente cai também numa seara, num risco, que é aí o uso, o abuso, Exato. aquele uso para fins estéticos que eu tanto condeno, que tanto vocês sabem. Então eu vou pedir para vocês, se tiverem a deficiência, se tiverem a clínica, que pode também... Que exame por isso que eu falei aponta? individualmente, por isso que eu falei que tem que ser individual. Pode ser antecipado um jovem de 30 anos sentir sintomas, dosar o seu exame, porque tem outros diagnósticos a não ser a deficiência. Que exame que aponta que eu tô com deficiência? Vamos falar de testosterona? Testosterona. A gente dosa primeiramente a testosterona total. Mas se a gente também, se o médico prosseguir uma investigação, ele tem a testosterona livre, uma proteína carreadora de hormônio, que é o SHBG, os metabólitos, as gonadotrofinas, né? A gente investiga esse eixo. Hormônios que podem estar, digamos que prejudicando isso, a gente tem aí uma concorrência com o cortisol, por exemplo, com a resistência insulínica. Então o corpo humano, por muito tempo a medicina começou a olhar sistemas separadamente, criar médicos ultra especializados. Eu creio nessa medicina que ela tem benefício, mas a gente também tem que olhar como um todo. E esse indivíduo é único, esse indivíduo pode ser diferente dos outros. A gente tem 100 indivíduos que um tratamento funciona, a gente tem que fazer diferentes para um indivíduo para ele ter benefício. Eu acho que isso que dá para a medicina esse encanto de você ter cada paciente é uma história.